Olá pessoal, voltamos com nossas aulas para concursos para professores. O tema da aula de hoje é a História da Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Brasil. Então a gente vai passar aí um pouco pela história desse ensino profissional, de como começou desde lá do Brasil Colônia até os dias atuais. Vocês vão perceber que a história desse tipo específico de ensino, que é o ensino profissional, ela é marcada muito pelas legislações, pelo aquilo que é determinado em cada período. Lógico que dentro de um contexto sociopolítico, histórico, econômico, cultural, enfim, ok? Então vamos tentar, de alguma forma, trabalhar com esses conceitos que são mais amplos, mas com uma abordagem mais específica dentro da história aí do ensino profissional no Brasil, da educação profissional no Brasil, ok? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Então, as primeiras iniciativas, até o século XIX não existia propostas sistemáticas de experiências de ensino no campo da educação profissional. O que isso quer dizer? Olha, não existiam propostas sistemáticas. Quer dizer que não existia educação profissional no país? Não. Quer dizer que não havia uma sistematização, não haviam normas, não haviam currículos a serem seguidos. Existiam, na verdade, atividades mais espontâneas, mais ligadas ao próprio processo de trabalho. Se a gente pensar lá nos jesuítas, que é o início da educação no país, dentro do país colonizado, lógico que se a gente pegar as experiências indígenas, a gente vai ir um pouco mais além. Mas a gente começa a pensar a história da educação mesmo com a chegada dos jesuítas ali, 1534, 38, se não me engano, Com a chegada dos jesuítas no Brasil, é que você tem instaurado aí um tempo de educação voltada para negros, para indígenas no primeiro momento e para negros no segundo momento, e uma educação também voltada aí para uma elite colonial, para os filhos dos colonos. A educação para indígenas, e para negros, era uma educação de aculturação, uma educação voltada para substituir a cultura, tanto indígena quanto africana, pela cultura europeia cristã dos jesuítas. Ok? Nesse processo também se ensinavam alguns rudimentos do trabalho, ok? Mas uma coisa bem mais espontânea, bem mais ligada ali à prática imediata dos sujeitos. Para os filhos dos colonos, a preparação era para que eles prosseguissem os estudos na Europa posteriormente. Isso é o que a gente chama aí de dualismo escolar e que vai perpassar a história da educação como um todo. Uma educação voltada para a elite, para dar continuidade nos estudos, e uma educação voltada para a classe trabalhadora, para que ela, aí num linguajar mais atual, entre aspas, que ela adentre ao mercado de trabalho. Ok? Mas o que a gente pode dizer? Que até o século XIX, você não tem a sistematização desses processos. Você não vai ter uma norma, lei lá do ensino profissional. Não vai ter isso, não vai ter normas a serem seguidas no ensino, na educação profissional. Até o século XIX você não tem essa sistematização. Ok? Beleza. Prevalecia a educação propedêutica voltada para as elites e sua formação como dirigentes. Então, se a gente pensar efetivamente qual era o processo de educação que se dava aí, era a educação da elite dentro dessa perspectiva do dualismo escolar que eu já disse para vocês. Em 1809, a gente vai ter a criação do Colégio das Fábricas, que pode ser considerado aí como o início da educação profissional no Brasil. A gente tem que lembrar que em 1808, foi a chegada e a vinda da família real para o Brasil, fugida lá da Europa, com medo da invasão lá do Napoleão. Eles vêm para o Brasil e tentam criar aqui um ambiente propício à habitação da família real, Então eles começam a criar vários instrumentos aí de civilidade, entre aspas, na cidade do Rio de Janeiro. Biblioteca Nacional, criam um jardim botânico, começam a criar uma vida cultural na sociedade. As primeiras iniciativas de universidade no país, não pode ser considerada universidade, mas alguns cursos isolados também surgem nesse período, ok? Anteriormente, você tem iniciativas que enfatizavam a agricultura e o comércio internacional,
ok? Então a gente tem que pensar também que o Brasil nessa época está dominado por um grupo agrário, né? Um grupo de grandes fazendeiros que pensavam numa produção somente voltada aí no campo da agricultura, ok? O grupo urbano industrial, o grupo que pensava numa indústria voltada para o mercado interno, ele está surgindo, mas ele não está consolidado. Né? O grupo no poder, o grande grupo consolidado no poder econômico do país neste momento é o grupo agrário. Ok? Esse grupo aí formado por grandes fazendeiros, grandes latifundiários. Ok? Então o surgimento aí do colégio de fábricas ele é um marco, né, para começar a se pensar a formação desse trabalhador. No decorrer do século XIX, você tem a criação de várias instituições eminentemente privadas para atender as crianças pobres e órfãs. Né? Essas instituições tinham propostas direcionadas para o ensino das primeiras letras e a iniciação aos ofícios, como a tipografia, a carpintaria, a sapataria, a torneidaria, enfim, né? Olha só que marca interessante, pessoal. Então, começa-se a pensar aí no país, né, ao longo do século XIX, ao longo dos anos 1800, aí, né, como atender, como formar esse trabalhador e onde buscar esse trabalhador. Né? Quem vai ser formado o trabalhador no país? Principalmente as crianças pobres e órfãos, né? Os filhos da elite não vão se formar trabalhadores braçais, né? Você tem essa divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual. Né? A elite, ela não vai se sujeitar ao trabalho manual. Né? Quem vai ter a formação para o trabalho manual aí são as crianças pobres e órfãos. Então começam a surgir várias instituições, principalmente de cunho privado. Ou seja, a indústria nascente no período ali começa a se organizar em associações, e essas associações privadas começam a pensar esses colégios nas fábricas, né? Esses colégios de artífices, né? Que vão formar esses trabalhadores. Então, o que fica de marca nesse período? O que fica de marca no início do ensino da educação profissional no Brasil? A ausência do Estado. Né? Quem vai organizar é a iniciativa privada, que vai organizar essas instituições aí para formar esses trabalhadores. É a marca também que vai perdurar aí durante toda a história, a questão do dualismo. Né? Percebam que essa educação profissional está voltada para quem? Para pobres e órfãos. Ok? Beleza. Pode-se inferir que a educação profissional no Brasil nasce revestida com o objetivo de amparar os pobres e órfãos, desprovidos de condições sociais e econômicas satisfatórias. É uma fala da Clarice Monteiro Scott e da Márcia Amaral Corrêa de Moraes. Né? Ou seja, a educação profissional nasce aí com uma perspectiva assistencialista, ou seja, dá uma assistência para pobres e órfãos, ok? Então não nasce aí como uma perspectiva de formação do homem, né? Enfim, formação unilateral, que a gente vai ver depois, né? Não nasce com esse ideal de formação do cidadão, né? Nasce com um ideal de assistência a pobres e órfãos. Século XX, né? Preocupação com a preparação de operários para o exercício profissional. O Luiz Otano Cunha, ele tem um texto importante nessa área, e ele traz uma fala, né, de positivistas da época, né, sujeitos do apostolado do positivismo, sujeitos que seguiam aí a filosofia de Augusto Comte. Né. Uma das falas é o seguinte, né, é preciso criar um plano para incorporar à sociedade o proletariado a serviço da República. Olha só que interessante, né? Se a gente pegar o início do século XX, na verdade metade do século XIX, começo do século XX, você tem uma efervescência mundial, né, ligada à questão dos trabalhadores. Você já tem um desenvolvimento das fábricas muito grande, né, principalmente nos países europeus. Você tem o surgimento de diversas ideologias, né, que vão aí buscar a defesa do trabalhador, como, por exemplo, o socialismo científico. Né? Então você começa a ter organizações de massa de trabalhadores, os sindicatos começam a ficar bem fortes, começam a estourar revoltas, né, em vários países,
E o positivismo, que tem como filosofia a manutenção da ordem, né? Lembrem do que está escrito na nossa bandeira: ordem e progresso. Ou seja, né, o positivismo ele tem essa filosofia da ordem. Eles procuram manter a ordem como sinônimo de progresso. Né? Observando isso, os positivistas que estão espalhados no mundo inteiro naquele período, né, criam até igrejas positivistas, eles vão procurar manter a ordem, né, evitando a possibilidade dessa revolta dos trabalhadores. E é aí que eles criam aqui no Brasil, por exemplo, esse plano e fazem essa fala. É preciso incorporar esses trabalhadores, esse proletariado, a serviço da República. É preciso colocá-los a serviço da República nascente ali no Brasil. Né? Vamos lembrar também que a República ali ela está recente no Brasil. Ok? Então, aí é a fala que se tem. É preciso educar esses trabalhadores, esses operários, né? O proletariado, né? Aquele que só tem a prole como riqueza, né? Não tem mais riqueza nenhuma, só tem a sua família ali enquanto propriedade. É preciso educar esses sujeitos para que você não tenha as revoltas que estavam estourando ali na Europa. Né? Imagina que em 1917 você tem a grande Revolução Russa, né? Que cria aí a União Soviética, a União das Repúblicas Soviéticas, que também se espalha aí pelo mundo todo. No Brasil você começa a ter nesse momento também grandes greves, né? Muitos trabalhadores entrando em greve. Você tem uma grande greve nacional justamente no ano de 1917 no Brasil. Ou seja, né, a elite, né, a classe dominante começa a pensar maneiras de colocar esses trabalhadores em ordem. E a educação ela é sempre um instrumento para normatização. Né? A educação ela é utilizada para educar os homens, né, os seres humanos, para moldá-los à ordem, né? Tem muito do Foucault nisso, né? Foucault fala até da educação do corpo, né? Por que a gente anda em fila? Por que nossas crianças andam em fila? Porque a educação também tem esse objetivo de moldar o próprio corpo, né? Disciplinar o corpo, né? Esse corpo não te pertence, esse corpo ele tem que ser ditado por normas, ele tem que ser regido por normas, ok? Então essa é a lógica, pensar a educação para normatizar esses profissionais, ou seja, né, prepará-los para o exercício profissional e não possibilitar que eles se revoltem contra as situações de trabalho, ok? Incorporá-los à República. Beleza? 1906, você tem a realização do Congresso de Instrução, que apresentou ao Congresso Nacional um projeto de promoção do ensino prático industrial, agrícola e comercial, a ser mantido com o apoio do governo, da União e dos estados. Você tem também aí um aumento da dotação orçamentária. Então percebam que está se criando um clima todo de desenvolvimento aí da educação profissional. Né? Cria-se um congresso da instrução, né? Esse congresso vai pensar a educação de uma maneira geral e vai ter ali também uma discussão sobre o ensino prático, industrial, e que você começa a ter também o aumento das verbas para a educação, o aumento da dotação orçamentária. Isso vai criar um clima que vai possibilitar a criação de outras políticas públicas para a educação profissional. Né? Você vai ter aí, em 1906, a declaração do presidente da República, Afonso Pena, né, em seu discurso de posse. Ele vai dizer assim, ó, a criação e multiplicação de institutos de ensino técnico e profissional muito podem contribuir também para o progresso das indústrias, proporcionando-lhe mestres e operários instruídos e hábeis. Né? A gente podia complementar aí dóceis, né? Instruídos, hábeis e dóceis, que era o grande ideal, né, desse período aí. Então, na verdade, o que você vê é que está se criando todo um clima de industrialização no país. Lembra que eu falei um pouquinho lá do grupo agrário? Esse grupo agrário, no começo do século XX ali, ele vai perdendo espaço e vai crescendo um outro grupo econômico, que é o grupo urbano industrial. Vocês vão perceber que mais para frente, o que vai acontecer? Você vai ter uma grande urbanização do país, uma industrialização e que vai demandar cada vez mais essa educação profissional. Então, em 1909, o Estado brasileiro assume a educação profissional,
Olha só que interessante. Lembra que eu falei para vocês que uma das marcas lá do século XIX é as ações da iniciativa privada no campo aí da educação profissional? Ou seja, as corporações, né, as indústrias nascentes ali, começaram a se organizar e criar suas próprias escolas, né? No século XX isso vai mudando e o Estado começa a tomar essa educação profissional em suas mãos, né? Então, em 1909, você tem um marco aí referencial para a educação profissional no Brasil importantíssimo, que é a criação de 19 escolas de artes e ofício em diferentes unidades da federação. Essas escolas, olha que interessante, elas são precursoras aí das escolas técnicas estaduais e federais. Né? Muitas dessas escolas de artes e ofícios vão se transformar em quê? Nos Cefetes, né? Nos Centros Federais de Educação Tecnológica, né? Ensino técnico, desculpa. Né? Então você vai ter aí a raiz desse ensino técnico profissionalizante no país. Olha, em 1909, então a gente tem um marco referencial importantíssimo aí para a história da educação profissional. Nas décadas de 30 e 40, você vai ter a marca aí do dualismo, né? Aquilo que já existia, que era o dualismo escolar, que tinha uma educação para a elite e uma educação para os pobres, que isso, na verdade, é uma marca da educação em sociedades divididas em classe social, né? Então, desde o momento em que se criou as classes sociais, surgiram as classes sociais, a educação é dualista. Uma educação para a elite e uma educação para a classe dominada. Isso é fato, né? O que vai acontecer aqui, na década de 30 e 40, é que isso vai ser escancarado, isso vai ser meio que legalizado, isso vai ser colocado em lei, né? Por quê? Porque você vai ter um ramo do ensino que leva à profissionalização e que vedava o ingresso no ensino superior, né? O outro voltado para a formação propedêutica, tendo em vista o ensino superior. Vamos entender o fenômeno aqui, pessoal. Década de 30 é o auge aí do movimento de urbanização do país, da migração do campo para a cidade. Esse povo que vem do campo para a cidade começa também a exigir seus direitos, beleza? Então, eles vão precisar de educação, de saúde, vão precisar de moradia e vão precisar de educação, ok? Começa a se ter um acesso maior ao ensino primário, né? Depois ao ensino ginasial, depois ao colegial. Começa a se ter, né, muito lentamente, viu, pessoal, tô falando, né, uma pressão grande por ensino superior, né? Para barrar isso, o que a elite, né, dentro do governo faz? Cria aí essa impossibilidade de quem se forma no ensino técnico de ingressar no ensino superior. Olha só que interessante, né? Você é pobre, né? Somos pobres e temos a possibilidade de fazer um ensino técnico, né? Eu faço um ensino técnico e eu não vou ter a possibilidade de ir para o ensino superior. Ah, mas você que escolheu fazer ensino técnico, por que você não fez a outra possibilidade de ensino que você poderia ir para a universidade, né? Simples, né? Os pobres têm como única opção o trabalho, né? Então fica claro aí esse dualismo, né? Os trabalhadores são obrigados se eles quiserem ter algum tipo de educação, eles são obrigados a cursar um ensino, uma educação profissional que não lhes dá direito de prosseguir os estudos do ensino superior, né? Enquanto a elite segue ali o seu curso normal de ensino com preparação para adentrar a universidade. Ok? Então esse dualismo que até então existia também, mas não era escancarado, agora ele vai aparecer em lei, em norma. Você tem aí um grande marco referencial também, que é a Reforma Capanema de 1942. Essa reforma vai definir leis específicas para a formação profissional, né? Você tem a criação de cursos técnicos
Desculpa, cursos médios aí de segundo ciclo, científico e clássico, com duração de 3 anos, com o objetivo de preparar os estudantes para o ingresso no ensino superior. Né? Então, vai colocar ali, né? De um lado você vai ter essa educação profissional, né? E do outro lado você vai ter essa educação que possibilita preparar, que prepara os sujeitos aí para o ensino, para a educação superior. Educação profissionalizante, constituída pelos cursos normal, industrial, técnico, comercial, técnico e agrotécnico, né? Mesmo nível e duração do colegial, mas não habilitava para o ingresso ao ensino superior. Então percebam aí, pessoal, essa é a grande marca do período, né? É a institucionalização dessa educação que barrava os sujeitos de continuar os seus estudos, ok? Então, a educação profissional, que está aqui se diversificando bastante, industrial, técnico, comercial, agrotécnico, né? Então você vai ter diferentes tipos de educação profissionalizante, mas que não davam direito ao sujeito de seguir os estudos no ensino superior, com uma exceção, né? Aos estudantes dos cursos profissionalizantes foram criados os exames de adaptação. Olha só. Exames de adaptação, que permitiram o direito de participar dos exames para o ingresso no ensino superior, confirmando o domínio da formação em ciências, humanidades e das letras para a continuidade nos estudos. Beleza, pessoal. Então, o que está dizendo? Não é que é vedado também, né? Ele pode depois prestar um exame de adaptação. Só que nesse exame de adaptação, ele vai ter que demonstrar ali conhecimentos, domínio em ciências, humanidades e letras. Mas será que isso era conteúdo lá do ensino profissional técnico que ele tinha naquele período? Obviamente que não, né? Então, dificilmente esse sujeito seria aprovado nesses exames de adaptação. 42 e 46, você vai ter também aí um fato importantíssimo, a criação aí do Senai e do Senac, né? Que é um sistema de controle privado da educação profissional. Na verdade aí, pessoal, você tem o sistema S, né? Esse sistema S, ele é de uma discussão complicadíssima, porque na verdade ele recebe muitos fundos públicos, né? Mas ele é de controle privado. Né? O controle do sistema S ele é um controle das indústrias, principalmente. Então, você tem um financiamento público aí com um controle privado muito complicado de se discutir. É lógico que a grande parte do financiamento não é público, né? A grande parte do financiamento do sistema S ele vem das entidades, né, ligadas aí ao ramo industrial, ok? Mas há incentivo do poder público, né? Há incentivo aí de verbas públicas. No entanto, ele é de controle privado. Ok? Então ele visava atender as demandas oriundas da divisão social e técnica do trabalho, organizado sobre a égide do paradigma taylorista fordista. Opa, professor, o que é isso? Vamos entender o seguinte, pessoal. Existia aí uma tentativa de organização científica do trabalho, né? Essa tentativa aí ficou conhecida como o nome de organização taylorista fordista, né? Grosso modo, o que a gente entende quando houve taylorismo fordismo? A gente entende aquela fragmentação do trabalho, né? Quando a gente brinca com nossos alunos lá, você dá um trabalho em grupo, cada um faz uma parte, né? Ou seja, eles tiveram uma prática taylorista, né? Vamos lembrar sempre da linha de montagem, né? Lembra lá do filme Tempos Modernos, do Chaplin, né? Que tem aquela linha de montagem e cada um aperta um parafuso. Né? Aquilo é, grosso modo, né, lógico, uma visão caracterizada da perspectiva taylorista fordista, né, que trabalha aí com a fragmentação do trabalho. Cada trabalhador se ultra especializa em apenas um ramo, né, na realização de uma tarefa parcial, né, dentro de uma indústria de base pesada, aquela indústria que não tem mobilidade. Né? Você tem uma alienação muito grande do trabalhador na linha de montagem porque ele não tem a noção do todo. Ele sabe apertar aquele parafuso, mas ele não sabe construir a peça como um todo. Né? Ou seja,
você tem aí uma separação entre o trabalhador e o produto do seu trabalho, né? Que é o conceito clássico de alienação. Alienação é separação, né? A alienação do trabalhador é a separação do trabalhador do produto do seu trabalho, né? Se a gente pensar nos princípios do trabalho anterior, você tem um trabalhador que ele começa a fazer o seu produto e ele faz o produto todo até o final, né? Era assim nas oficinas, né? Com o mestre, né? Enfim, né? Com o mestre artesão, o aluno ou o trabalhador, no caso, ele dominava todo o processo. Dentro da perspectiva teorista fordista, não. Né? Ele domina parcialmente esse processo, ele domina partes desse processo. Ele tem uma visão fragmentada do processo de trabalho. Né? Neste momento, essa era a perspectiva dominante. Né? E o Senai e o Senac, eles surgem aí como grandes escolas para a formação desses trabalhadores nessa perspectiva. Eu não vou entrar nessa discussão, mas atualmente se trabalha, né, aí com uma outra perspectiva, que seria a perspectiva toyotista, né? Seria a perspectiva do toyotismo. Né? No toyotismo, o trabalhador ele já não é mais aquele sujeito ultra especializado, mas ele tem que ser polivalente. Né? Ele tem que conseguir trabalhar dentro dos círculos de produção. Ele não trabalha mais na linha de montagem, ele vai trabalhar agora nos círculos de produção. Né? Então ele tem que dominar diferentes processos para conseguir passar entre os diferentes círculos de produção. Interessante é perceber, pessoal, como que isso influencia a nossa prática na sala de aula. Né? Como que se tem aí, como a Cássia Koenzer diz, né, uma pedagogia da fábrica. Como que a fábrica determina o nosso trabalho lá na escola. Né? Na perspectiva taylorista fordista, que tipo de escola você tem? Você tem aquela escola com um sujeito atrás do outro, uma sala de aula enorme, com disciplinas fragmentadas, então agora você estuda história, agora você estuda geografia, agora você estuda matemática, né? Tudo separadinho, cada um fazendo o seu trabalho e olhando para o professor. É a perspectiva taylorista fordista, né? Lá na escola. Agora pensem hoje, qual que é o apelo que se tem na escola hoje? Para que se trabalhe em grupo, né? Para que você não trabalhe mais com as disciplinas isoladas, mas que as disciplinas se conversem entre si dentro da perspectiva da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, da transdisciplinaridade. Ou seja, né, é o toyotismo influenciando também a sala de aula. Né? Por que querem tanto que a gente trabalhe em grupo, por exemplo? Né? Porque hoje o mundo, a organização do mundo do trabalho demanda esse trabalho em grupo. Então, olha só como as relações de trabalho influenciam as nossas relações na escola. Ok? Beleza. 61. Em 61, a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. É a nossa primeira lei aí de diretrizes e bases da educação, né? A Lei 4.024 de 1961. Ela estabeleceu a equivalência entre os cursos profissionais e propedêuticos para fins de prosseguimento nos estudos. Ó. Então ela acabou com aquela discussão do dualismo, né? Com aquela discussão normativa do dualismo. Né? O dualismo escolar sempre vai existir dentro das relações de classe, como a gente já disse. Mas a LDB de 61, ela determina que os dois tipos de ensino levem à universidade. Né? Habilitem o sujeito para prosseguir os seus estudos em nível superior. Ok? Então, a LDB de 61 acaba com essa possibilidade aí, com essa diferenciação entre os ensinos profissionais e propedêuticos. Em 71, a gente vai ter a 5692, que é a Lei da Reforma do Ensino de primeiro e segundo grau. Alguns também chamam de LDB, mas os teóricos aí da perspectiva aí da história da educação vão dizer que não, né? Que na verdade você tem aí uma Lei da Reforma do Ensino e não uma LDB, como você teve em 61. Ok? O que essa Lei 5692 traz para o ensino profissionalizante, né? Ela torna o ensino médio obrigatoriamente profissionalizante. Olha só, pessoal, né? Que impacto que isso tem dentro das relações
né, educacionais no país. Imagina, você tornar todo o ensino médio como obrigatório, como obrigatoriamente profissionalizante. Ou seja, todo mundo tinha que ter uma formação profissional no ensino médio, né, que na época era o segundo grau, não é chamado ensino médio, é hoje pra gente, né? Na época aqui, né, vamos até cortar aqui, né, você tem o segundo grau. Na época, primeiro grau era do primeiro ano, da primeira série à oitava série, e segundo grau, primeiro, segundo e terceiro ano do antigo colegial. Ok? E em que sentido que vem essa obrigatoriedade? Né? Visava o interesse do governo militar em preparar mão de obra para o tal milagre econômico. Né? Vamos pensar o seguinte, pessoal. Aqui a gente está em plena ditadura civil-militar no país. Né? A gente tem o golpe civil-militar em 64, mas estudando aí a história, né, do regime militar, você percebe que em 68 você tem um aprofundamento da ditadura, né? Então em 71 a gente está no auge aí da ditadura civil-militar. Né? Essa ditadura se sustentava muito na ideia de que ela estava trazendo para o Brasil um milagre econômico. Né? E esse milagre econômico estava envolvido com a industrialização do país. Então, para sustentar esse milagre econômico, era preciso mais sujeitos formados, né? Uma mão de obra formada especificamente para o trabalho na indústria. Ok? Mas, por outro lado, você tem outro problema. Lembra aquela reivindicação para a universidade que começou lá na década de 40, 50? Aqui está no auge. Aqui você tem grandes manifestações para o acesso à universidade. Então, qual que era a ideia? A ideia era o seguinte: você cria um ensino médio profissionalizante, né? A maioria dos sujeitos já sai do ensino médio encaminhado para o mundo do trabalho e não vai querer entrar na universidade, ou seja, não vai fazer pressão para a abertura de novas universidades. Ou então, porque nesse período você vai ter uma expansão muito grande das universidades privadas, né? Ou então esses sujeitos vão se formar no ensino médio profissionalizante, vão arrumar um emprego durante o dia e vão pagar uma universidade à noite. Né? Ou seja, você vai ter também a expansão do ensino superior privado aí na década de 70. Ok? Então, liguem sempre ao governo ditatorial. Falou em 5692 de 71, lembrem da ditadura, lembrem aí do ensino técnico profissionalizante obrigatoriamente. Ok? Beleza? Há que se destacar que, na prática, a compulsoriedade acabou por se restringir ao âmbito público, notadamente nos sistemas de ensino estadual e federal. Ao passo que as escolas privadas continuaram, em absoluta maioria, a oferecer os currículos propedêuticos voltados para ciências, letras e artes, com vistas ao atendimento das elites brasileiras. Haha, né? Você acha que a elite vai se sujeitar ao ensino médio obrigatoriamente profissionalizante? Ah, tá bom que o meu filho vai lá fazer ensino técnico profissionalizante. Né? Não vai. Né? Então, eu coloco meu filho numa escola privada e lá você continua tendo esse ensino propedêutico. Olha só, né? Tudo no Brasil tem essa exceção. Né? E a gente precisa tomar cuidado também, e quando a gente faz esse tipo de aula, que vai apresentando os anos, né, e os acontecimentos, às vezes pode dar a noção pra gente de que a história é uma linha reta. E a gente sabe que não é, né? A história ela é permeada por contradições, né? Você tem avanços e retrocessos dentro de um processo dialético, né? Um processo de incorporação, um processo de contradição, né, constante. Então a história não é uma linha reta. Então você tem uma norma, você tem uma organização, por outro lado, você tem aqueles sujeitos que vão contradizer essas normas, né? E vão fazer disso um movimento. Por isso que a gente chama aí de movimento histórico, né? Você tem um movimento da história, ok? Então, sempre quando há uma determinação, há também aí contradições em relação a essas determinações, ok? Em 78, você tem a criação dos Cefetes, os Centros Federais de Educação Tecnológica, né? Em substituição a quem? As escolas federais ou escolas agrotécnicas federais. Né?
Então, percebam, os Cefetes são criados lá em 78 e vão, então, muitas vezes, substituir aquelas escolas que foram criadas lá em 1909. Lembra que a gente falou para vocês? 1909 é um grande marco de criação lá das 19 escolas, né, de artes e ofícios. Mas, em 78, você tem a criação dos Cefetes, né? Atualmente, aí só depois de 2008, né, esses Cefetes aí eles vão ter uma certa autonomia, né, administrativa, patrimonial, financeira, didático, pedagógica e disciplinar. Então percebam aí, então 78 a gente tem a criação dos Cefetes. Você tem leis específicas aí dos Cefetes, seria interessante também dar uma olhadinha. Em 82, você tem a lei 7.046 de 82, que reestabelece a modalidade de educação em geral. Ou seja, né, retorna-se ao modelo que antecede a lei de 71, com as escolas propedêuticas para as elites e profissionalizantes para os trabalhadores, mantendo-se a equivalência, mantendo-se a equivalência. Tira aqui, ok? Então, percebam aí, pessoal. Em 82, cai aquela obrigatoriedade do ensino obrigatoriamente profissionalizante, né? Volta a ser uma modalidade de educação em geral. Não é mais obrigatório que o ensino médio seja profissionalizante. Volta-se, então, ao modelo anterior a 71. Né? Você tem uma dualidade, que é uma dualidade estrutural do sistema de relações de classe, mas os dois dão a possibilidade, mantém-se aí a possibilidade de ingresso no ensino superior. Ok? Em 1996, a gente tem a nossa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394 de 1996. Né? Então, a educação profissional nessa lei, ela é apresentada como uma modalidade educacional. O que isso quer dizer? Que perpassa os diferentes níveis, etapas e modalidades. Então, a educação profissional, ela vai ser uma modalidade de educação que vai perpassar os diferentes níveis, etapas e modalidades da educação. O que a gente vai ter lá na LDB? Né? Que a educação profissional abrange os seguintes cursos. Formação inicial e continuada, né? Ou qualificação profissional. Educação profissional técnica de nível médio. Educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Então, quando a gente fala de educação profissional hoje no Brasil, a gente está falando de uma educação para aquele sujeito que vai ter uma formação inicial ou continuada no trabalho, uma qualificação profissional. A gente vai ter uma educação de nível médio para aqueles sujeitos que concluíram o ensino fundamental, beleza? E a gente vai ter uma educação profissional de graduação para os que concluíram o ensino médio e pós-graduação para aqueles que concluíram a graduação, ok? Isso tem que estar na ponta da língua, pessoal. Em 2008, a gente tem a criação dos Institutos Federais de Ciência e Tecnologia, que também é um grande marco aí na história da educação profissional, científica e tecnológica. Né? A criação dos Institutos Federais, que são instituições de educação superior, básica profissional, pluricurricular e multicamp, né? Vão substituir diversos centros, né? Diversos Cefetes vão ser substituídos pelos institutos federais, que vão se espalhar por todo o país. Né? São instituições especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica, nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos, tecnológicos, às suas práticas pedagógicas. Então percebam aí, pessoal, né, que com a lei aí 11.892, você tem a criação de um novo instrumento aí de educação profissional. Ok? Lei importantíssima essa de 2008, né, que com certeza vocês também já estudaram aí. Ok? Então agora a gente chega às questões, pessoal. Vamos ver, trouxe duas questões para vocês, bem simplesinha, né? Porque é difícil trabalhar esse tema, principalmente quando ele não é indicado um autor, né? Ó, cai lá no edital, a história da educação profissional. E qual autor? Né? Que a gente vai ter diferentes autores de diferentes olhares.
Da mesma forma, é muito difícil achar questões. Eu preparei 2 questões aí que podem ser o esquema que vai cair na prova de vocês, dependendo da banca, né? Então, tem bancas que são mais decorebas, tem bancas que são mais reflexivas, então eu preparei 2 questões aí para a gente tentar medir um pouco o que a gente aprendeu dessa aula. Então, vamos para a primeira questão. Pode-se dizer que o ano de 1909 é um marco na história da educação profissional no Brasil, pois nesse ano o Estado criou. O que foi criado em 1909? O que foi criado lá, pessoal? Os Institutos Federais? Não, foi em 2008, né? B. 19 escolas de artes e ofícios em diferentes unidades da federação? Sim, né? Essa é a correta. C. Centros Federais? Não, né? Foi em 78. O Senai e o Senac? Não, 42 e 46. Então aqui a gente tem como alternativa D. 1909 é um marco na história da educação profissional no país, foi a criação dessas 19 escolas de artes e ofícios. Então, confirmando aí, alternativa B. O ensino de segundo grau foi estabelecido como obrigatoriamente profissionalizante pela... Olha, pessoal, aí uma questão bem decoreba, né? Aparentemente. Porque, na verdade, você não precisa decorar o número da lei. Na verdade, pelas alternativas que a gente tem aqui, como os anos não se repetem, bastava a gente ter uma noção do contexto, né? Quando que o ensino se torna obrigatoriamente profissionalizante? É durante a ditadura militar. A ditadura militar é de 64 a 85, né? Então, a lei tem que estar dentro desse ano, ok? Qual que é o auge da ditadura militar? É a partir de 1968, ali no começo da década de 70, ok? Nesse sentido, a gente vai ter qual lei? Aquela lei do ensino, que é a 5692 de 1971. Então, falando em obrigatoriedade do ensino profissionalizante, vocês lembram da ditadura militar, lembram da 5692 de 1971, ok? Então, confirmando aí, alternativa correta, alternativa D. Beleza, pessoal? Beleza. Então, agradeço a atenção de vocês e peço que entre em contato com qualquer dúvida que tiverem. Até a próxima.